Estamos chegando próximo aí, os últimos capítulos do segundo livro de Samuel. Na verdade, Samuel é o único livro, né? Dividido em duas partes, em 2 tomos, para facilitar a tradução e o manejo dos textos. E hoje nós vamos estudar o capítulo 22 do segundo livro de Samuel. Nós vamos ler apenas até o versículo 7. O texto é um texto longo, mas nós fomos trabalhando a sua sequência. Capítulo 22 do segundo livro de Samuel. Diz assim: Falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Talvez os irmãos devem ter reparado uma certa semelhança com Salmo 18. Na verdade, essa semelhança não é à toa, é o mesmo Salmo. A diferença entre o capítulo 22 e o Salmo 18 são apenas algumas nuances, comparando os textos. Há pequenas diferenças, não divergências, mas diferenças entre um texto e o outro. Muito provavelmente, o capítulo 18 de Salmo foi uma revisão que Davi deve ter feito um pouco mais à frente na sua vida, adaptando o Salmo para ser usado nos cultos no templo. Na verdade, ali ainda era o tabernáculo, mas ele já estava se preparando para a construção do templo, que nós já vimos o desejo de Davi dessa construção, e que seu filho Salomão vai fazer em sequência, depois, quando Salomão assume o reino. Mas Davi deixa tudo pronto, já deixa tudo que é necessário para seu filho construir. E ele reorganiza todo o sistema levítico, e principalmente na área de canto e de música. Então ele adapta alguns salmos para que sejam ministrados ali no tabernáculo e depois no templo. Então existem algumas poucas diferenças entre um salmo e outro. Por isso que quando nós lemos essa introdução, nós percebemos que é bastante semelhante. No Antigo Testamento, há vários cânticos. Esse aqui é mais um, é o 5º cântico que a Bíblia nos mostra. O primeiro cântico é o chamado Cântico de Israel. No capítulo de Êxodo 15, quando Israel consegue sair do Egito na Páscoa, eles estão a caminho do deserto, depois de ter passado o Mar Morto, o Mar Vermelho. Quando eles passam o Mar Vermelho, então Miriam, na frente de todo Israel, vem cantando, louvando ao Senhor, e lá no Êxodo capítulo 15, registra esse cântico de libertação que Israel cantou na saída do Egito. No capítulo 32 de Deuteronômios, também temos um outro cântico, chamado Cântico de Moisés, que possivelmente seja esse o cântico que Apocalipse fala do Cântico de Moisés, quando Moisés está no final de sua vida, está se despedindo do povo, ele faz esse cântico em adoração e agradecimento a Deus. Em Juízes, capítulo 5, nós temos o Cântico de Débora, também quando Débora, uma das juízas de Israel, junto com Baraque, eles vencem os seus inimigos. Então, Débora, no final,
canta esse cântico, onde tem uma das frases mais bonitas da Bíblia, que ela fala, ela se levantou como mãe Israel. Depois, já em 1 Samuel, no início do 1 Samuel, no capítulo 2, temos o Cântico de Ana, que, por sinal, tem muitas semelhanças, muitos paralelos com o Cântico de Davi. E o quinto cântico é esse, o Cântico de Davi, no capítulo 22, segundo Samuel, e esse texto repete-se em Salmo 18. E o último cântico é o Cântico de Abacuque, no capítulo 3, o terceiro capítulo do seu livro. É um cântico também bastante famoso, bastante conhecido, de Abacuque. É interessante isso, porque o livro de Samuel, como antigamente ele era composto de um único volume, ele começa e termina com cânticos. No capítulo 2 tem um cântico de Ana, no capítulo 22, quase o final do livro, nós temos esse cântico de Davi. E os dois têm um foco muito próximos um do outro. Ambos engrandecem a intervenção divina em suas vidas, tanto Ana quanto Davi. São cânticos de louvor, de adoração a Deus. E é interessante porque entre um cântico e outro, quem acompanhou as nossas ministrações, vê o quanto que tem de guerra, quanto tem de morte, quanto tem de conflito entre uma coisa e outra. Mas é um livro que começa e termina com adoração. Nós não sabemos exatamente quando Davi compõe esse salmo. Há muitas divergências entre eles. O mais provável, por evidências internas do texto, é que ele tenha composto entre o momento que Deus fez uma aliança com Davi, a aliança eterna com Davi, quando Davi desejava construir uma casa para Deus, Deus faz uma aliança com Davi, da sua posteridade, e o caso que ele teve com Batseba. Possivelmente foi entre uma coisa e outra. O texto tem alguns versículos que nos aponta para esse momento, mas nós não temos certeza. Alguns teólogos, alguns estudiosos desse texto, acreditam que seja um dos salmos mais antigos de Davi. Se for isso, se realmente isso se confirmar, ou se confirmasse, seria bastante interessante, porque o capítulo 23, nós vamos ver na próxima semana, também tem uma espécie de um cântico, uma espécie de um salmo também, que só aparece no capítulo 23, e que o texto diz que são as últimas palavras de Davi. Então, se no capítulo 22 foi um dos primeiros salmos, e o 23 são um dos últimos salmos, ou o último salmo, nós teríamos duas posições de Davi, no início e no fim do seu ministério, de sua vida. É o segundo salmo de Davi mais longo. O primeiro é o Salmo 119. Então, isso também já mostra um pouquinho a importância do seu conteúdo. Davi não poupa palavras para descrever aquilo que ele sente, aquilo que ele quer expressar em relação a Deus. Por quê? Porque o tema desse cântico, desse salmo, é justamente as libertações, os livramentos de Deus. Veja que no versículo 1 ele diz que Deus o libertou, o livrou das mãos dos seus inimigos e das mãos de Saul. É interessante isso, porque ele faz uma distinção entre os inimigos deles e Saul. Para ele, Saul não era seu inimigo. A gente já viu isso antes. Ele nunca encarou Saul como seu inimigo. Então, aqui, novamente, a gente vê essa percepção de Davi. Ele não trata Saul, mesmo depois de tudo que ele passou nas mãos de Saul, ele não trata Saul como seu inimigo. E os inimigos são outros, são os demais que ele teve que enfrentar. O tema central é realmente a libertação. 3 palavras-chave que nós vamos, que é constante no texto, que é libertação, salvação e vitória. Então, essas 3 palavras, no texto, eles são usados como quase que sinônimas, quase que intercambiáveis. Então, quando se fala de libertação, fala de salvação, quando se fala de salvação, fala de vitória e vice-versa. Então, os 3 termos, que os termos mais presentes no texto, são intercambiáveis e são o foco dele nesse texto. Então, nós não podemos perder isso de vista para poder encaminhar as ideias de Davi no que ele quer expressar.
O texto, ele expressa basicamente as lições de Davi, né, o que Davi aprendeu com Deus ao longo de sua caminhada. Então, ele apresenta essas lições da sua convivência com Deus, dos momentos que ele passou com Deus, dos momentos de dificuldades, como ele se relacionou com Deus e como foi a resposta de Deus aos seus atos. Então, nós podemos tirar daqui algumas lições que Davi tira algumas lições que ele nos mostra aqui, desse caminhar com Deus. Então, a primeira lição que Davi aprendeu, que nós também precisamos aprender, é que as vitórias de Davi eram atos de Deus. Ele nunca encarou as suas vitórias como deles, pessoal. Veja que ele fala, já no versículo 1, ele diz: falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o levou. O Senhor o livrou. Então, a salvação, a libertação, a vitória vem de Deus. Ele já reconhece isso no início. E no versículo 51, ele volta a dizer assim, no último versículo, é Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei. Então, ele não encara as vitórias que ele teve sobre seus inimigos, e ele teve vários, foram 40 anos de reinados, principalmente nos primeiros anos, quando ele teve que combater vários inimigos externos, filisteus, amonitas e outros. Ele não encara nenhuma dessas vitórias como sendo um ato pessoal dele. Ele sempre enxerga a mão de Deus por trás de tudo que ele está fazendo. E esse cântico é justamente para isso, para expressar esse sentimento dele, essa visão dele, e esse entendimento dele, que as vitórias sempre vêm do Senhor. Né, como foi cantado aqui, né, as vitórias vêm do Senhor, é Deus que nos dá a vitória, é Ele que nos capacita. Em outro texto ele fala que os seus inimigos eram mais fortes, mais poderosos do que ele. Então, eram situações que ele estava vendo, que ele viveu, que humanamente falando era impossível ele ganhar, é impossível ele vencer, é impossível ele ser liberto, ser salvo daquela situação, e, no entanto, há uma intervenção divina, e essa intervenção o livra. É só lembrar o caso de Golias. Golias era um homem de 3 metros de altura, e ele não era soldado, não era nada, ele era um simples pastor de ovelhas. E ele, quando vai até lá, ele não vai com a intenção de lutar contra Golias, ele não foi com essa intenção. Ele vai até o acampamento dos israelitas para levar mantimento aos seus irmãos, né, e ter notícias dos seus irmãos para levar para o seu pai. Ele não foi para lá para combater, ele não foi como soldado, ele foi como um filho que obedece ao seu pai para cumprir uma ordem, um pedido do seu pai em relação aos seus irmãos. E lá, chegando lá, é que ele vê uma situação e ele recorda algumas coisas que ele já tinha passado nas mãos de Deus, e então ele resolve enfrentar aquela situação, porque ele sabia que se ele já tinha inventado outras e Deus já tinha dado vitória, novamente seria igual. Então, Golias era um soldado filisteus que ninguém queria enfrentá-lo, todo mundo tinha medo dele, mas ele sabia que se Deus estivesse com ele, ele teria vitória. Então, em nenhum momento, ele chama para si a responsabilidade da vitória. Em todo momento ele sabia que Deus estava por trás, que todas as vitórias eram atos de Deus, e que se ele pudesse confiar em Deus, ele sempre teria essa vitória. Então, a primeira lição que Davi nos mostra, que ele apresenta nesse salmo, que é motivo de louvor, de adoração, é que todos os atos dele, todos os atos de vitória, todas as lutas, tudo que ele venceu na vida, ele não venceu por si próprio, ele venceu pela capacidade de Deus nele. Então, eram atos de Deus intervindo na sua vida. A segunda lição que Davi apresenta nessa caminhada, que ele aprendeu nessa caminhada com Deus, é que Deus era o seu refúgio. E se Deus era o seu refúgio, então ele não tinha motivo de temer nada. Ele podia ser ousado, ele podia ser corajoso, ele podia até dar, vamos dizer assim, passos maior que a perna, porque ele sabia com quem ele estava. Veja o versículo 2, versículo 3. Ele disse, o Senhor é a minha rocha, a minha
cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência, tu me salvas. Veja, todas as palavras que ele usa aqui são palavras que indicam algo que o protege. Rocha, cidadela, rochedo, refúgio, escudo, baluarte. Cidadelas são pequenas fortificações, né, pequenas fortes, e baluarte é uma espécie de uma proteção que se constrói sobre as pontas dos muros. Aqui de Campinas nós conhecemos a escola de cadete, né? Quem olha a escola de cadete, a escola de cadete, o formato dela, a arquitetura dela é muito próximo a uma cidadela. É muito próximo a isso, bem parecido com uma cidadela. E o baluarte, quem olha de frente, do lado esquerdo, vai ter uma torre. Em cima da torre tem uma pequena construção que parece um lugar de vigia, bem no alto. Aquilo é um baluarte. Hoje é difícil encontrar esse tipo de fortificações, porque modernamente isso não funciona mais. Mas naquela época, esses lugares eram importantes não só de proteção, mas também de vigília. As pessoas ficavam vigiando de longe. E quando havia ataques do inimigo, era dali que flecheiros se resguardavam para atacar os inimigos que estavam tentando chegar no muro. Então, era também um sistema de proteção. E isso, geralmente, ficava em ponto estratégico dos muros das cidades para proteger a cidade. Então, todos esses figuras, né, essas metáforas que ele usa aqui, estão relacionadas ao tempo em que ele esteve no deserto fugindo de Saul. Então ele via que cada vez que Saul o procurava, que saía atrás dele, Deus o protegia de alguma maneira. Saul não conseguiu. Durante 10 anos, Saul tentou alcançar Davi e ele não conseguia. Na verdade, aconteceu justamente o contrário. Era Davi que o alcançava. Quando ele menos esperava, era Saul que estava na mão de Davi, mas Davi nunca caiu na mão de Saul, né? Porque Deus sempre o protegeu em todo o tempo, mesmo no início, quando os primeiros ataques de Saul contra ele, quando ele ainda estava na corte, né, ele conseguiu escapar de alguns atentados de Saul, e ele via que essas maneiras, essas fugas que ele conseguiam, era Deus agindo na vida dele, protegendo, porque ele podia confiar em Deus, porque Deus ia proteger de qualquer ataque dos seus inimigos. E é por isso que ele podia ser usado nas suas áreas, ele podia ser usado nas suas ações. Veja, por exemplo, no versículo 30, ele fala assim: pois contigo desbarato exércitos, e com o meu Deus salto muralhas. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que Deus é com ele. Se ele está no propósito de Deus, se ele está lutando as lutas de Deus, se ele está no caminho de Deus, então Deus vai o protegê-lo de alguma maneira, ele não vai ser atingido. Então ele podia ser usado nas suas ações. É por isso que ele não teve nenhuma preocupação de enfrentar Golias, porque ele sabia que enfrentar Golias, se Deus fosse com ele, ele ia vencer. Então a confiança que ele tinha em Deus era tão grande que ele não temia quem fosse o inimigo. Fosse quem fosse o exército filisteu, fosse Golias, fosse quem fosse, ele teria certeza de Deus que estaria o protegendo e que ele não precisaria temer, não precisaria se acovardar, ele não precisaria voltar atrás, que ele podia seguir em frente. É lógico que ele não era irresponsável, ele sabia o que fazer, né? Ele tinha a sabedoria, tinha a inteligência de fazer as coisas certas. Também Deus não se agrada de irresponsabilidade, mas dentro daquilo que Deus queria, ele sabia que ele podia fazer, porque Deus era com ele, Deus ia protegê-lo em todas essas situações. E se a gente pensarmos que realmente esse texto foi escrito depois que Deus fez a aliança com ele, garantindo
o seu trono para sempre, então o motivo maior ainda para ele confiar em Deus, porque ele sabia que Deus iria cumprir todas as promessas que ele tinha para com Davi. E ele já sabia disso, né? Ele não tinha feito uma aliança com Deus antes, né? Mas quando ele foi ungido por Deus para ser rei, ele sabia que se ele mantivesse firme nos caminhos do Senhor, Deus manteria firme também os seus propósitos por isso. Por isso que a terceira lição que Davi nos mostra aqui, que ele aprendeu nesse caminhar com Deus, é que Deus salva o justo quando este o invoca. E veja, duas coisas aqui é importante. Primeiro, que Deus salva o justo, não é qualquer pessoa. Né? Nós vamos ver um pouquinho mais detalhes depois. E quando este o invoca. Versículo 4. Invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo. O texto indica que toda vez que ele invocava o Senhor, ele era salvo. Sempre que ele estava em uma situação crítica, uma situação de dificuldade, ele invocava Deus e Deus o salvava. Versículo 7, ele volta a discutir isso. Ele diz, na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, e ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Toda vez que nós lemos na Bíblia que Deus ouviu alguma coisa, é porque ele atendeu aquele pedido. A palavra, o verbo em hebraico, de ouvir, ele também significa obedecer, atender. Então, sempre que a Bíblia fala assim, e ele ouviu, significa Deus atendeu, aceitou e respondeu positivamente aquilo que foi invocado, aquilo que foi pedido. Então, quando ele fala que ele invocou o Senhor, ele clamou ao Senhor, Deus ouviu, Deus respondeu positivamente. Por isso que ele fala, ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, Deus atendeu a sua petição. E veja o versículo 17, 18, ele repete essa mesma ideia. Do alto estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Ele invoca a Deus porque ele sabia que aqueles que estavam enfrentando, ele tinha dificuldade, porque eles eram mais poderosos, mais fortes, melhores do que ele, Davi. Então ele invoca a Deus e Deus responde. E Deus, o que Deus faz em resposta? Ele atende, ele estende a sua mão, ele livra Davi, ele tira da dificuldade, como ele fala aqui, como se ele estivesse afogando, tira o homem das águas. Lembra muito o caso de Jonas, né? Jonas também no ventre da baleia também ora por isso, né? E ele livra. Então, sempre que Davi invocava Deus, sempre que Davi estava em dificuldades, quando tinha diante dele inimigos mais poderosos do que ele invocava Deus, ele sabia que iria haver uma intervenção de Deus na vida dele para que Davi fosse liberto. E assim ele continuar cumprindo os propósitos de Deus. Então, Deus, ele responde aos nossos clamores. Ele nos salva. Por isso que ele fala, invoca o Senhor e serei salvo. Ele sabia que ele podia contar com Deus. Era como se fosse uma parceria entre ele e Deus. Então, Davi sabia que quando o justo clama a Deus, Deus invoca. Mas veja, irmãos, o detalhe importante aqui é que Deus ouve o justo. Né? Isso é por quê? Porque Deus recompensa os que andam em justiça. Essa é a quarta lição que nós tomamos. Deus recompensa aqueles que andam em justiça. O justo é aquele que anda em justiça. Então, Davi não invocava Deus à toa. Davi, ele tinha a resposta de Deus, não era porque Deus era um gênio da lâmpada que fazia, esfrega, aparece, pede 3 pedidos, seja lá qual for, ele tem que atender. Não é assim. Deus responde em justiça. Veja o versículo 20 e 21. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos.
Esse é o versículo que muitos que estudam esse texto entendem que Davi escreveu isso antes do caso de Betseba com Urias, né? Porque dificilmente ele poderia escrever de uma forma tão contundente assim, retribuiu segundo a pureza das minhas mãos, né? Então esse é o texto que alguns usam para dizer que isso foi antes do caso de Betseba. Mas veja, a resposta que ele está dando aqui é que Deus o livrou por causa da sua justiça. Deus o livrou e o recompensou porque ele tinha as mãos limpas. Ele era puro em suas mãos. O versículo 22, ele explica o que é isso. Porque você pode pensar, pastor, mas espera um pouco, mas Davi era perfeito, assim, parece que ele nunca errou nem nada. Não é isso. Davi sabia que ele era imperfeito. E nem o texto ele está dizendo isso. Mas veja o versículo 22, ele esclarece essa ideia. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Esse é o segredo, né? Não me apartei perversamente do meu Deus. Ou seja, Davi não lutou contra Deus. Ele não lutou contra a vontade de Deus. Ele sempre se manteve nos caminhos do Senhor. Ele sempre se manteve nos propósitos de Deus para a sua vida. Por isso que ele fala que não se apartou perversamente. Ele não fez como Saul, por exemplo. Saul, toda vez que Deus dava, Samuel, através de Samuel, dava uma ordem para ele, ele fazia errado. Mandava matar os amalequitas, ele não matava. Mandava esperar, ele não esperava, ele se adiantava. Então Saul era uma pessoa que era rebelde, ele tinha dificuldade em obediência, dificuldade em se submeter à vontade de Deus, mas Davi não. Davi ele sempre se submeteu à vontade de Deus, mesmo quando ele erra com Batseba e Urias, quando ele é confrontado, ele não entra em subterfúgio como fez Saul. Saul inventou motivos para as ações dele, para ele desobedecer a Deus. E ele ainda, às vezes, distorcia a situação para dizer que, não, eu obedeci, mas não daquele jeito, mas eu obedeci. Mas Davi não. Davi, quando foi confrontado, ele não deu desculpa nenhuma, ele reconheceu o seu erro imediatamente, e ele percebeu o que tinha feito. Isso que significa que não se apartou perversamente. Ele se submetia a Deus, né? E é por isso que, por ele ser submisso a Deus, por ele ser sempre caminhando na vontade de Deus, diferente de Saul, é que Davi foi exaltado enquanto que Davi foi exaltado enquanto Saul foi humilhado, né? Isso é o que Tiago 4,10 diz, né? Humilhai-vos na presença de Deus, e ele vos exaltará. Tiago 4,10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Davi fazia exatamente isso. Ele se humilhava na presença de Deus. Ele sabia quem era Deus, ele sabia o que ele tinha que fazer. Se ele tivesse algum problema, ele sabia que ele podia contar com Deus. Por que isso? Porque Deus, a ação de Deus é uma resposta à nossa própria ação. Veja que ele fala no versículo 26 a 28. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostra. Com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista, abate os altivos. Ou seja, a maneira com que nos relacionamos com o Senhor, com Deus, define a maneira com que Ele se relaciona com nós. A nossa ação é sempre uma resposta de Deus, ou uma resposta a Deus. E o inverso também é verdade, né? A nossa ação, a nossa resposta, a nossa ação é também, temos a resposta de Deus. Por isso que ele fala, com o benigno, aquele que age em benignidade, ele também, Deus se mostra benigno com ele. Se aquele que é íntegro, Deus também se mostra benigno, íntegro com ele. Para quem é puro, também ele se mostra puro, mas também com o perverso, ele é inflexível. Ele não fica passando a mão, não fica, como se diz, dourando a pílula, né? Mas ele é inflexível. Então, a nossa ação é muito resposta, a ação de Deus é muito resposta à nossa ação, do que nós fazemos, como nós agimos.
Se nós formos arrogantes, orgulhosos, Deus não vai agir da mesma forma. Por isso que com os perversos ele é inflexível, e por isso que ele fala que ele não agiu perversamente. Em nenhum momento ele agiu de forma intencional, maliciosa. O único caso foi o caso de Urias e Batseba, mas mesmo assim, quando ele foi confrontado, ele não entrou em subterfúgios. Por isso que a maneira com que ele se relacionava com Deus, que as respostas que ele tinha da parte de Deus, era a maneira com que ele também agia na sua vida. Então, todas as respostas de Deus para com ele, era também uma resposta dele para com Deus e para com o seu próximo. É por isso, é nesse sentido, que Paulo, lá em Atos 13, 22, ele diz assim: e tendo tirado a este, que é Saul, levantou-lhe o rei Davi, do qual, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Agora, essa é a parte mais importante, que fará toda a minha vontade. Que ele vai se submeter, fazer a vontade de Deus aqui é se submeter à vontade de Deus, não como Saul, que Saul, Deus falava para ele fazer uma coisa, ele fazia outra. Mas todas as ações de Davi foi na direção de cumprir a vontade de Deus para a sua vida, cumprir a vontade de Deus para Israel, levando os juízes de Deus aos povos que Deus estava trazendo juízo, trazer libertação a Israel do que Deus estava trazendo. Então ele estava fazendo a vontade de Deus e ele nunca fugiu disso. Por isso que ele fala que ele não agia perversamente, ele não se apartou perversamente de Deus, ele se manteve firme nos caminhos do Senhor. Essa foi a principal razão pela qual Deus respondia e ainda responde aos nossos. E veja, outro detalhe importante aqui é que nós passamos por problemas. Todos nós passamos por problemas. Davi também passou por problemas. Davi não teve vida fácil, principalmente no início do seu reinado e mesmo com o seu ministério no exército de Israel. Ele sofreu 10 anos de perseguição com Saul. Depois ele teve os problemas internos com a sua família. Ele não teve vida fácil. Então, aquilo que era resultado da sua própria ação, do seu próprio pecado, ele não teve vida fácil. Deus não libertou. Ele recebeu perdão, mas as consequências ele sofreu. Agora, quando ele fala que ele liberta, a libertação é contra aqueles inimigos que se colocou contra Davi e que ele sabia que esses inimigos, na verdade, eram contra Deus. Então, é o caso lá de Golias, porque Golias não enfrentava apenas Israel, era um enfrentamento contra Deus. Por isso, a quinta lição que Davi nos apresenta aqui, que ele aprendeu nesse caminhar com Deus, é que o livramento do justo ocorre quando Deus manifesta a sua ira. E veja, quando ele fala Deus manifesta a sua ira, é contra os inimigos, né? Contra os outros, não é em relação ao seu próprio pecado. Aí nós temos que responder a Deus. Mas quando o justo, aquele que caminha com Deus, aquele que responde positivamente com Deus, aquele que está fazendo a vontade de Deus, está dentro daquilo que Deus deseja, então quando ele clama, Deus livra. E eu livro manifestando a sua ira contra aqueles que estão indo contra, porque ir contra um filho de Deus é ir contra Deus. Ir contra a igreja é ir contra Deus. Ir contra o povo de Deus é ir contra Deus. Agora, como é que Deus intervém isso? De duas maneiras. A primeira maneira é intervindo diretamente, Deus agindo diretamente na situação. Veja o versículo 17 e 18. Quando dele clamou, né, no versículo anterior, ele falou, quando ele clamou, então ele diz, 17, do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Então, quando ele clama a Deus, quando ele busca a Deus, Deus o escuta, e o que Deus fez? Deus estendeu a mão. Deus age em cima disso. E ele livra, né, do forte inimigo. Então, ele livra dos inimigos. Veja o versículo 8. Versículo 8 diz assim, então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou.
Veja, quando Deus age pessoalmente, Ele age através das próprias forças da natureza. Há muitas maneiras, mas as forças da natureza é uma das maneiras mais usadas por Deus. Exemplos nós temos diversos. Por exemplo, o dilúvio com Noé. Quando Deus quer trazer juízo contra a terra, e Ele levanta Noé e manda fazer aquela arca, né? Quando ele entra na arca, ele entrou na arca, ele abre as comportas do céu, ele traz o dilúvio, é uma chuva de 40 dias, a gente, né, quando chove aqui, 3, 4 dias, a gente já fica com problema, mesmo essas chuvas de inverno, que é mais finas, né? Mas ali foram 40 dias, não foram chuvinhas de inverno, não, foram chuvinhas de verão, aquelas pancadas de chuva, 40 dias, você imagina só. Eu fico imaginando a esposa de Noé, as suas noras, ali dentro com todos aqueles animais, né, vivendo ali naquela arca, 40 dias, ficaram um ano ali dentro, né? Mas Deus interviu através das forças da natureza, né? E temos outras as pragas do Egito, né? As muralhas de Jericó, eles caíram, não foi porque Josué foi lá e arrebentou o muro, foi uma intervenção divina. Tem uma passagem muito interessante em Josué, capítulo 10, versículo 11, que mostra bem isso. Josué 10, 11, que diz assim: mas foram os que morreram pela chuva de pedra, mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que pelos mortos pela espada dos filhos de Israel. Deus, essa era uma luta contra eles, 10, 11, né? Josué 10, 11, que eles estavam guerreando contra os amorreus, e Deus fez cair uma chuva de pedra, e não foi essas pedrinhas que a gente vê aqui, não, esses granitinhos, não, granizo, né? Que é saraivado. Eu imagino que sejam verdadeiros blocos de gelo, né? Grandes o suficiente para matar uma pessoa, cair na cabeça, rechar a pessoa no meio. E veja que aqui ele diz que morreram mais pela chuva de pedra do que pela espada. Isso é uma intervenção direta de Deus. Né? Deus usa a natureza, usa o que for necessário para intervir e trazer a vitória. Aí você fala, pastor, mas isso só acontecia no Antigo Testamento. Não. Quando os discípulos estavam com Jesus, Jesus falou assim, vamos atravessar o mar da Galileia. Jesus foi dormir, ele estava cansado, ele foi dormir, e de repente começou um vento forte, e levantou ali as ondas ali do mar da Galileia, e o pessoal ficou apavorado, e ali tinha pelo menos uns 5, 6 pescadores experientes naquele lugar, e eles ficaram apavorados, chamaram Jesus, falaram assim, você está dormindo aí, vem ajudar a gente, né? Jesus levanta e acalma o mar. E aí eles ficaram assustados com aquilo. Capítulo 8 de Mateus, versículo 27, Mateus 8, 27, diz assim, maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Deus se levanta, irmãos, a gente até brinca, né? Ele move os céus e a terra para fazer a sua vontade, e se for necessário, para nos trazer libertação. Deus age de forma milagrosa. Mas Ele também não age só assim. Ele também nos livra de outra maneira, nos capacitando para a luta. E às vezes a gente perde um pouco de perspectiva disso. Eu acho que a gente gosta muito dos milagres, que gostaria de ver chuva de pedra, né, caindo, né? Mas às vezes Deus, em vez de trazer chuva de pedra, Deus vai capacitar-nos para a luta. Veja o que versículo 34 e 36, capítulo 22, 34 e 36, ele diz, Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças, e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Irmãos, normalmente naquela época os arcos eram de madeira, hoje já existe material sintético, né? Mas imagina você envergar um arco feito de metal, de cobre, de bronze, né? Mas veja que aqui ele fala, Ele deu aos meus pés a ligeireza,
Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Deus, às vezes, está nos fazendo isso, está nos preparando para o combate. Né? E não pense, irmãos, que Davi foi preparado para o combate somente quando ele estava no exército, né, combatendo. Ele, muito antes, Deus já estava o preparando. Volta comigo no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. É a situação quando ele está enfrentando Golias. Ele resolve enfrentar Golias, ele vai conversar com Saul, e Saul falou assim: você não pode enfrentar, você nem soldado é. E aí ele conta uma história. Ele conta que ele enfrentou um leão e um urso. E é interessante que ele diz que ele pegou o urso pela juba e matou aquele leão e aquele urso. E ele diz assim, no versículo 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Mas Deus não fez chover pedra em cima do leão e do urso. Ele pegou o urso na mão. Eu não sei como ele matou, possivelmente com uma faca ou alguma coisa assim. Mas ele matou o leão e matou o urso. E ele disse, Deus me livrou. Enquanto Davi estava lá pastoreando, e ele enfrentava esses leões, ele enfrentava esses ursos, ele estava sendo preparado por Deus para aquilo que haveria depois. Vocês acham que ele acertou aquela funda lá simplesmente porque só a intervenção divina, assim, sem mais nem menos? Não, ele foi treinado por Deus. Quantos anos ele deve ter, situações que ele deve ter passado, que ele precisou usar aquela funda, acertar na testa de algum animal? Foi assim que Deus o livrou, ele reconhece, Deus me livrou, e ele me livrará das mãos dos filisteus. Então, o passado dele, ele já tinha visto que Deus já estava dando habilidades para eles, ele já tinha passado por experiência, Deus já tinha o habilitado, por isso que ele fala, ele adestrou as minhas mãos para o combate. Davi foi preparado para enfrentar Golias muito tempo antes dessa situação. Lá, quando ele estava sendo pastor, ele já estava sendo treinado, ele já estava usando a funda, já estava usando as armas dele, sendo capacitado por Deus para aquilo que haveria de vir. Então, irmãos, tem horas que Deus ele vai te livrar, não com uma intervenção sobrenatural, um milagre, mas Ele vai te libertar porque Ele vai te capacitar, vai te adestrar para você enfrentar aquilo que você tem pela frente. É assim que a gente faz. Nós preparamos as pessoas, adestramos as pessoas para aquilo que há de vir. Ninguém se prepara de última hora. E Deus foi preparando Davi por muito tempo para que ele pudesse enfrentar tudo aquilo que ele... E Davi reconheceu isso. Davi sabia disso. Davi viu a mão de Deus o capacitando para aquilo que ele havia de vir. E se essa grande lição que Davi nos mostra aqui, da sua caminhada com Deus, é que Davi via algo muito maior e superior a ele. Não sei como, irmãos, mas em Hebreus fala que muitos profetas falaram de coisas que nem eles entendiam. Mas veja o que ele fala no versículo 50 e 51. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores a teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Esse é o texto que o pessoal usa para dizer que esse texto foi escrito depois que Deus confirmou o trono, né, eterno para Davi, fez aliança com Davi. Né? Aqui alguns detalhes importantes. Primeiro que ele fala, dá vitória ao seu rei e usa de benignidade para o seu ungido. A palavra benignidade recede, né? É a graça, é a aliança de Deus. Né? E ungido é a palavra Messias, Machia, em hebraico. E no texto, na Septuaginta, em grego, está Christos, né? Que é a palavra equivalente. Né? E ele fala, não só com ele, com Davi, mas com sua posteridade, para sempre.
ele já estava vendo, enxergando algo muito maior à frente. Talvez ele não tivesse compreensão total, mas ele percebia que havia algo maior. E esse conceito, irmãos, é o mesmo conceito que Ana usa no capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 10, 1 Samuel 2,10. Ela fala exatamente a mesma coisa. Ana, que é interessante, começa e termina com esse tipo de salmo. Ele fala, capítulo 2, versículo 10 de 1 Samuel, os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. Olha a ação de Deus direta, trovejar. Né? O Senhor julga as extremidades da terra. Dá força ao seu rei. Mas não havia rei ainda. Nós estamos falando de Ana. Samuel nem tinha nascido. Foi quando Samuel nasceu. Ela faz esse cântico. E ele já está falando de rei. Né? Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. É a primeira vez na Bíblia que a palavra ungido, o Messias, aparece. Então, Ana já tinha declarado essa mesma afirmações lá no início, quase 100 anos antes de Davi fazer essa declaração. Lembra que quando Ana diz isso, Samuel tinha acabado de nascer. Samuel tinha acabado de nascer. Depois ele ainda vai ser confirmado como sacerdote, como profeta. Aí ele vai ungir o primeiro rei, 40 anos de Saul, né? Depois mais 40 anos de Davi, quer dizer, foi um tempo quase 100 anos depois, ou talvez até mais. Né? Mas eles falam da mesma coisa, ele fala do rei, fala do Messias. Talvez eles nem tivessem entendido isso, mas uma coisa Davi sabia, que Deus falava através dele. Ele não era profeta no sentido que a gente entende hoje como Elias foi profeta, como Natã foi profeta, mas ele sabia que ele tinha um ministério profético, ele tinha um ministério, não, tinha um dom profético. Se vocês forem lá para o capítulo 23, versículo 2, ele diz assim, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Isso é um ministério profético. Né? O Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, falando por meio de alguém. Então, as palavras que ele está proferindo são palavras inspiradas por Deus. E ele continua, e a sua palavra está na minha língua. Então, ele entende que muitas coisas que Davi falava eram palavras vindo da parte de Deus. Então, eram palavras proféticas. Por isso que muitos salmos de Davi são salmos proféticos. E esse não é diferente. Veja que Paulo fala no capítulo 15 de Romanos capítulo 15, versículo 8 e 9. Romanos 15, 8 e 9. Ele diz assim, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da vontade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Sabe o que ele está citando, irmãos? 2 Samuel 22, 50. É esse mesmo texto. Davi percebeu isso. Talvez não tivesse toda a consciência do que ele estava falando, mas ele tinha uma visão de um futuro maior que ele não conseguia entender. E que Paulo, 1000 anos depois, ele, com a vinda de Jesus, com o entendimento da vinda de Jesus, ele percebe que aquilo que ele falou, na verdade, foi profético. Então, Paulo está confirmando a profecia, as palavras de Davi no capítulo 50, que é a mesma que está em Salmo 18, 49. Então, a última lição é isso, que Davi via algo maior e superior a ele. Ele não entendia o que era, mas sabia que havia alguma coisa maior, que ele não conseguia entender, não conseguia perceber, mas que existia. Ele percebia isso, ele entendia isso. Por isso ele fala do seu rei, e ele fala do ungido, fala da sua posteridade e fala algo eterno. As lições que Davi nos traz dessa experiência, desse caminhar com Deus, que ele descreve em forma de cântico, de salmo, no capítulo 22 de 2 Samuel,
São todas elas baseadas na sua experiência, e a maneira com que ele descreve aqui tem como objetivo exaltar a Deus na sua intervenção de Deus na sua própria vida. Davi, eu acho que no momento de reflexão, vendo tudo que ele tinha passado, no momento que ele estava ali olhando o seu histórico, tudo que tinha acontecido, no momento que Deus já tinha dado uma certa tranquilidade com ele, ele começa a fazer reflexões, ver a ação de Deus na vida dele. E ele escreve esse salmo exaltando a Deus, exaltando a ação de Deus, exaltando como Deus interviu e trouxe ele até aquele momento. Mas quando eu for para o Salmo 18, a gente percebe, eu pelo menos percebo, uma certa mudança de foco. Enquanto em Samuel realmente ele vai focar mais a questão da exaltação, o agradecimento das vitórias que Deus deu para ele, exaltando as razões para isso, né? No Salmo 18 ele muda um pouco, ele apresenta as razões pelo qual ele ama a Deus. Porque ele começa no Salmo 18:1, ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. A própria introdução do Salmo 18 e no capítulo 22 de Samuel já mostra isso. O objetivo, segundo Samuel, é exaltar a Deus pelos seus feitos, porque ele podia confiar em Deus, porque ele exaltava a Deus, essas razões, essas intervenções de Deus na sua vida. Enquanto que no capítulo 18, ele possivelmente um momento depois, refletindo novamente, talvez reescrevendo ou revisando esse salmo, ele percebe que o motivo de toda aquela ação de Deus era muito mais do que simplesmente exaltá-lo, mas também de o amá-lo. Amar a Deus pela maneira com que Deus age em nossas vidas, como Deus nos trata, como Deus nos olha, porque Deus realmente nos ama. E Davi entendeu isso. Eu creio que no momento posterior, ele refletindo sobre isso, ele falou assim: esse é um Deus que eu preciso muito mais do que exaltar, muito mais do que agradecer. Eu preciso amá-lo, porque ele primeiro. Eu acho que esse é o grande diferencial entre um texto e outro. São similares, mas eu creio que quando ele faz essa revisão no Salmo 18, ele vai um pouquinho mais a fundo, ele faz uma revisão do seu próprio sentimento para com Deus, da sua própria relação com Deus, e da maneira como Deus o tratava. Ele falou assim: esse Deus é um Deus que me ama. E por isso, ele também ama a Deus. Irmãos, o que nós precisamos fazer é aprender como Davi aprendeu. Olharmos as nossas lutas, olharmos a ação de Deus em nossas vidas, e ver quantas vezes Deus nos livrou, quantas vezes Deus interviu em nossas vidas. Agora, toda ação de Deus, ela é uma resposta à nossa própria ação. Ninguém se mantém num ambiente onde não é querido. Você não vai ficar num lugar onde você percebe que as pessoas não te acolhem, não te querem. Você não vai se relacionar com uma pessoa que não quer se relacionar com você. Você não quer, vai embora. Mas toda vez que você se sente acolhido, você se sente bem recebido, você vai querer ficar ali. Com Deus não é diferente. E Deus vai responder-nos à medida que nós respondemos a Ele. Não é questão de obras, porque é tudo pela graça de Deus. Mas, assim como nós reagimos àqueles que reagem a nós, Deus também reage. Davi entendeu isso. Que tudo que ele passou, tudo que Deus fez na vida dele, foi porque ele tinha uma atitude correta com Deus, e Deus respondeu a ele. Que nós também possamos refletir as nossas motivações, não nos relacionarmos a Deus em justiça, do jeito que deve ser feito, não
relacionarmos a Deus de forma errada. Não procurarmos a Deus simplesmente para nos livrar de algum problema, como Saul fazia, mas nos relacionarmos por amor, pela graça, como resposta àquilo que Deus fez por nós. Que Deus, durante toda essa semana, esteja falando contigo. Assim como agiu com Davi, que Deus também haja com você, te livrando de todos os seus inimigos, mas que você também tenha uma ação positiva com Deus, que seja como Davi era, um homem segundo o coração de Deus, que faz toda a vontade de Deus. Porque eu tenho certeza que o mesmo Deus que agia com Davi é o mesmo Deus que age até hoje. Amém? Vamos orar? Senhor, Pai querido Deus, quero agradecer por mais esse dia, por essa semana que se inicia, que o Senhor esteja conosco, Pai, nos caminhando, nos levando pelos caminhos que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a Tua presença em nossas vidas, a reconhecer as Tuas intervenções. Ajuda-nos, Pai, a caminhar em santidade, em justiça. Ajuda-nos, Senhor, a ter as mesmas atitudes de Davi, de olhar para o Senhor, de invocar o Senhor e fazer a Tua vontade, Senhor. Pai, sabemos que passamos por problemas difíceis, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas queremos confiar em Ti, Senhor. Queremos dizer que nós dependemos de Ti. Nós sabemos que o Senhor tem grandes planos, tem projetos para o Teu povo, para cada um de nós, para a Tua igreja, e que nós queremos nos submeter a essa vontade, Senhor. Estamos sempre caminhando contigo em santidade, em justiça. Abençoa o Teu povo, Senhor, que está passando por problemas, dificuldades, que o Senhor esteja suprindo cada uma de suas necessidades, que o Senhor esteja agindo na vida de cada um deles, e que no final possamos, assim como Davi fez, exaltar o Teu nome e poder dizer também, eu te amo, Senhor, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, a quem podemos invocar e a quem podemos contar para celebrar as Tuas ações em nossas vidas. Abençoe o Teu povo durante essa semana, Senhor, porque a Tua graça acompanhe cada um deles, abrindo, Pai, as portas necessárias, abrindo os caminhos, Senhor, que o Senhor tem para cada um deles, fazendo a Tua vontade em cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe e que tenha uma ótima semana.